eu tenho um conselho que vai mudar a sua vida, que vai levar a sua vida para um outro patamar: crer em Jesus. Por que que crer em Jesus muda tanto a nossa vida? A gente vai falar um pouco sobre o resultado, né? Afinal, o que Jesus promete, né? Por que que eu tenho que crer em Jesus? A gente sempre escuta isso, né? Mas crer em Jesus, crer em Cristo, mas por quê? E hoje a gente vai tentar entender um pouco, conversar sobre isso e sobre esse conselho que de fato ele muda realidades. Antes de a gente falar sobre as promessas de Jesus, que são muito boas, é válido a gente falar que Jesus ele nos chama para uma vida em santidade. Então, aqueles que buscam Jesus só para alcançar seus objetivos pessoais, como por exemplo, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego novo. Gente, isso tudo é muito legal, mas não pode ser o principal, não pode ser o que norteia a sua vida. Jesus é muito além disso, é extremamente além disso. Todas essas coisas terrenas e materiais são legais, têm o seu valor, mas são completamente secundárias. O nosso coração tem que estar em quem Jesus é, em saber o que ele fez por nós e como ele mudou a nossa realidade, a realidade de quem já estava ali condenado, né? Certo da condenação, ele tira para fora e dá uma vida nova. Eu gosto de olhar muito como Jesus, imaginando que ele é um mar e nós somos os peixes. E o mar, ele vai falar para o peixe: olha, se você sair de mim, não tem vida. Você vai tentar se debater, você vai lá ficar desnorteado, vai durar poucos minutos e logo após tem a morte. Porque eu não vejo Cristo como obsessivo de, ou você venha para mim, ou você já está no inferno e não sei o que. Isso é de fato verdade, mas eu não olho desse lado. É mais como o mar que fala para o peixe: olha, não saia de mim, a vida está em mim. Eu estou aqui para você, não saia de mim. Mas então vamos lá. Primeiro a gente entende o que Jesus ele fez, né? Jesus ele perdoou os nossos pecados. Em Lucas diz assim, versículo 17: E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele é o único. Ele é o único que tem poder de perdoar os nossos pecados. Então, Jesus, quando ele vê aquele paralítico que chega até ele, né, que veio por cima, né, o paralítico tinha bons amigos para poder subirem no telhado carregando e descer por cima. Jesus ele fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Então ali ele está dando uma página em branco. O que você fez, o que você falou, quem você insultou, quem você fez isso, aquilo, o mal que você causou, ele está perdoado. Então Jesus, ele perdoa os pecados. E aí eu não sou mais acusado por aquela culpa, aquela coisa que me tira a paz, que eu fico aflito. Eu me sinto perdoado e amado. Por quê? Porque pela graça ele me perdoa, pela fé. É um favor imerecido. O paralítico não merecia ser perdoado. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia ser perdoado. Mas por amor, pela graça, através da fé, nós somos perdoados. E sendo perdoados, nós passamos a ser justificados. Logo, como Jesus ele vem, né, para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus ele não podia simplesmente perdoar sem que alguém pagasse, senão ele seria um Deus injusto, né? Então Jesus ele vem totalmente justo, não havia pecado nenhum, então ele não merecia passar pelo que passou, mas ele escolhe passar aquilo para que eu e você fôssemos justificados e reconciliados com Deus. Então, quando a gente crê em Jesus, nós passamos a ser herdeiros, passamos a ser filhos de Deus. E Jesus, ele também cura, né? Continuando aqui no texto, os escribas fariseus
começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Então Jesus, além de me perdoar, ele também cura. E Jesus, ele quando cura o paralítico, em uma forma de afrontar aquele povo que estava vendo que era incrédulo, né? Que falava: mas como assim você pode perdoar pecado? Por acaso você é Deus? Aí ele fala: então, o que é mais difícil? Eu perdoar os pecados ou eu fazer esse aleijado andar, esse coxo? E aí ele pega e fala: levante-se e anda. E antes ele também fala: os seus pecados estão perdoados, porque Jesus, ele é o próprio Deus. Mas mesmo ele sendo o próprio Deus, quando ele vem para a terra, a Bíblia diz que ele se esvazia de si mesmo e não usa o poder de Deus. Mas o Deus Pai, ele sim dá autoridade para o Filho, para que o Filho realize esses milagres, essas curas e possa perdoar os pecados. Mas além de perdoar pecados, além de curar, Jesus ele também dá um sentido para a nossa vida. Todos nós, não adianta, todos nós temos um buraco que é exatamente o tamanho de Deus. Um buraco dentro da alma. É aquele vazio que a gente não entende, que a gente às vezes tenta preencher com bens materiais, às vezes a gente tenta preencher com pessoas, com coisas, com atitudes. A gente é muito criativo, né, em tentar preencher aquilo que só Deus pode preencher, né? E por muito tempo, eu mesmo tive muito esse vazio da vida não ter sentido, não ter o propósito, né? Aquela coisa: para que eu nasci, para que eu vim, o que eu vou fazer, mas e agora? E Jesus ele vem e ele dá um sentido. Ele te resgata, ele te cura, ele te limpa e ele te dá um sentido para a vida. Gálatas 2:20 vai falar um pouco sobre isso, porque Paulo ele fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo fala que já não vive mais ele, que agora Cristo vive nele. Então, qual que era o sentido da vida de Paulo? Qual que é o meu e o seu sentido de vida? Levar o evangelho de Cristo, levar as boas novas. Tudo em nossa vida, e aí, só que aí é particular, cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério, cada um na sua área, nós temos que levar o evangelho. É mandamento: ide e fazer discípulos. E quando a gente entende o tamanho desse amor, o que Jesus fez, que nossos pecados estão perdoados, que agora nós somos curados e que agora nós temos um propósito, coisa que não tínhamos antes, ou você acha que você simplesmente nasceu para ficar rico, gastar muito dinheiro, comprar mansões e carros para impressionar gente que você não gosta, ficar ostentando, ou isso é muito muito raso, muito vazio. O que Deus tem para nós é tesouros eternos. Claro que é muito legal, é uma casa nova, um carro novo, essas coisas têm a sua importância, mas são totalmente secundárias, porque o que Cristo tem para nós é algo que a traça não corrói e o bandido não rouba. Né? A gente compra um carro novo, daqui 5 anos ele já não está tão novo. A gente compra uma casa, passa 2, 3 anos, já começa a dar goteira, já começa às vezes ter mofo, tem que ficar cuidando. Então, são coisas passageiras, mas o que Cristo tem para nós, o propósito de Jesus na nossa vida, o sentido principal da nossa vida é os tesouros no céu. E esse são para sempre, é um galardão eterno, porque é para Cristo que nós estamos fazendo. E quando Cristo ele nos chama para pregar o seu evangelho, para levar a palavra, eu entendo que esse é o sentido daquele que nasceu de novo com Jesus. Mas aí cada um na sua área.
né? Se você é um engenheiro, você vai pregar onde você trabalha, um médico, você vai pregar no seu consultório, você vai falar de Jesus para as pessoas que estão perto de você, na faculdade, na academia, ou então, se você gosta de tecnologia, você vai falar na internet, você vai falar em algum... O importante é que você vai falar para alguém, você não vai conseguir ficar parado, porque o amor de Jesus, ele nos constrange a ponto de que eu penso assim, nossa, eu quero que todo mundo viva isso, porque é algo sobrenatural, o estar com Jesus. E Paulo, ele é bem enfático que agora Cristo vive nele. Então ele já não tem mais o controle da vida dele. A vida dele foi entregue para Cristo. A vontade dele agora é fazer a vontade de Deus. E Jesus, ele também fala isso. Jesus, ele fala: "A minha comida é fazer a vontade do meu Pai." Ou seja, o que alimentava Jesus? Fazer a vontade do Pai. Deus te abençoe.